Olá, eu sou Osmar Wang e você está no Talk. Em primeiro momento eu quero agradecer a sua participação, né? Você está assistindo esse vídeo. E também pedir para que você se inscreva no nosso canal, né? Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos, né? Isso aí fortalece o nosso trabalho e nos motiva cada vez mais a trazer conteúdo, a gerar conteúdo e trazer pessoas, né? Interessantes, pessoas agregadoras, pessoas que merecem e devem ser conhecidas e reconhecidas. Bom, e hoje a semana começa de forma bastante interessante. Você se lembra que um tempo atrás o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, fez um convite formal, né? Inclusive gravou um vídeo pedindo para que Bolsonaro, né, e seus filhos pudessem se juntar ao PL, né, pudessem se filiar ao PL, que o PL estaria de portas abertas para receber o presidente. Estamos reiterando o convite de filiação partidária dirigido ao presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e fiéis seguidores da causa brasileira sob sua liderança. Causou uma repercussão bastante negativa nas redes, né? O Bolsonaro foi avisado através do Carluxo, né, do seu filho Carluxo, de que esse posicionamento não ficou muito bom, né? Não soou muito bem nas redes sociais, em cima dos seus admiradores, seus idólatras, né? E daí o Bolsonaro quis ditar algumas regras em cima do Valdemar, né? E daí o Valdemar parece que ficou meio puto da vida e falou que isso aí não se faz, né? Que inclusive ele chegou e falou: você pode ser até presidente da República, mas quem manda no PL sou eu, né? Teria escrito Valdemar aí pro Bolsonaro umas mensagens, né? Nessas trocas de mensagens, para você ver, né? Comemorando a proclamação da República, nós temos um presidente batendo boca com um cacique do Centrão, né? Tanto parece que falou umas bobagens pro Valdemar, e o Valdemar parece que perdeu um pouco da estribeira e mandou o Bolsonaro tomar no cu, né? Tanto ele quanto seus filhos. Isso foi o que parece que aconteceu. E o Bolsonaro parece ter respondido à altura também, né? Ou seja, foi aquela coisa de sempre, né? Aquela sujeirada que você conhece, né? E o Valdemar Costa Neto parece que ficou bastante irritado com o Bolsonaro, né? Com relação a esse adiamento dessa filiação, né? Até porque o PL parece que vai apoiar o PSDB, né, no governo do estado, onde vai ter o pré-candidato Rodrigo Garcia, no caso, e parece que isso aí não está soando muito bem, né? Porque ele parece que o Bolsonaro não quer reeditar aquela versão do Bolsodória, né? Aquela coisa toda que a gente ouviu em 2018, né? Onde o João Dória acabou embarcando na mesma pegada nazifascista extremista que tinha naquela época, né? E que inclusive criou aquele bordão de Bolsodória, e agora o cara aparece, né? No caso do Bolsonaro, parece que não quer ter um Bolsodrigo nessa coisa toda. E parece que o clima entre os dois ficou bastante tenso, tanto que houve o adiamento da filiação do Bolsonaro, né, que seria agora no próximo dia 22, inclusive o Bolsonaro perdeu o bordão que poderia usar, né, 22 em 22, vote 22, né, esse bordão já era, pelo que parece, até porque parece que não vai ter esse casamento entre o presidente, né, o presidente Bolsonaro, e o dono do partido, conforme ele mesmo falou, né, o Valdemar Costa Neto. E se isso não vier a ocorrer, parece que vai acirrar ainda mais os ânimos, né, as coisas vão ficar mais complicadas, tanto que o Valdemar Costa Neto falou que vai reagir contra o Planalto, né, vai ter uma debandada, vai ter um monte de sanções em cima do Planalto por parte do PL, né? Isso é uma coisa que está realmente acontecendo e que vai acontecer pelo visto, porque não é só isso também, né? O Bolsonaro está numa situação tanto calamitosa, já não basta a sua queda nas audiências, né? Nas pesquisas, a sua audiência está ficando cada vez mais reduzida, o seu pique, seu número de dólares também está caindo, mas em contrapartida ainda existem outras possibilidades, pois o PRTB, né, que é o partido do Mourão, acabou de abrir as portas também, né, para o Bolsonaro, falou que tanto os filhos quanto a corja toda pode se filiar ao PRTB. E vendo a situação da última votação dos precatórios, né, a gente também percebe que existem outros partidos que, porventura, podem acabar até abrindo uma filiação para o Bolsonaro, né, logo o PDT faz isso também. Não é uma coisa muito difícil de acontecer. E tudo isso acontece enquanto o Bolsonaro está lá em Dubai, né, na Expo Dubai, né? Só que lá ele começa a falar umas bobagens nesse meio tempo também, que é natural de Bolsonaro. Bolsonaro disse lá em Dubai que a Amazônia é um paraíso, né? Ele vai contrariando tudo e qualquer dado sobre desmatamento, né? O presidente chegou a dizer que a floresta amazônica está intocada desde a chegada de Pedro Álvares Cabral, ou seja, é mais uma das psicopatias de Bolsonaro. E muitas, né, na maior parte das vezes, na grande totalidade das vezes, as pessoas que estão ouvindo essas besteiras deixam passar, porque na realidade
tem-se a impressão de que Bolsonaro realmente é um psicopata, um cara que deve ser levado na base da brincadeira, né? Um cara que, deixa pra lá, o cara tá falando, mas ele não tem nada, ele é um cara que não merece crédito, ele é um Zé Ninguém, um João Ninguém, alguma coisa ninguém, entendeu? E tanto que não vai só Bolsonaro lá, né? E as coisas vão piorando, né? Tanto que Magno Malta também está em Dubai, né? Apesar de Magno Malta não ter nenhum cargo, né? Desde 2018 ele está lá em Dubai, né? Tem o Hélio Negão também, o Magno Malta, como eu falei, né? Um vereador lá de BH, os filhos do presidente estão lá, né? O secretário especial de cultura está lá, e sei lá mais quem está lá também, representando o Brasil, no caso, na Expo Dubai, né? Poxa, quando chega com esse início de semana a gente fica meio gago, meio ruim, né? Mas é normal, acontece. Né? Daí a minha pergunta que fica é o seguinte: quem que tá pagando essa bagaça toda aí, né? Quem que tá pagando essa porra toda aí? Quem tá pagando essa viagem? Né? Cartão corporativo, como sempre, não vai ser, né? A desculpa sempre, não, isso não teve nenhum gasto em cartão corporativo, isso não existe. Para vocês verem como é que tá o negócio, meus queridos, né? E a gente vê aí, qualquer coisa, nessas comitivas doidas, todo mundo vai e todo mundo acaba comendo a grana do brasileiro, né? E essa grana realmente sim está no cartão corporativo, sim, tanto que está em sigilo os gastos, né? Uma coisa muito estranha, né? Muito complicada de se ver. E a gente vê a questão maior é perguntar realmente, além de Magno Malta, que desde 2018 não tem cargo nenhum lá, o que o Eduardo Bolsonaro faz lá? O que o Hélio Negão faz lá? Né? O Eduardo Bolsonaro em particular faz o quê? Né? O cara viaja uma vez por mês, meu. Desde que o cara foi eleito deputado, o cara está uma vez por mês fazendo viagem internacional. Para quê? Gastando dinheiro, né? E o cara parece que não tem outras atribuições a não ser meter o cacete, né? Distribuir fake news e fazer intriga. Uma das últimas coisas que ele fez aí foi falar do Wagner Moura, que estava comendo acarajé, que foi diga-se de passagem, um acarajé, né? Uma quintinha de acarajé que foi cedida por um restaurante lá durante uma ocupação lá do MTST, né? Para fazer uma exibição do filme Marighella, né? Uma exibição pública, aberta e tal. E daí ele veio, colocou uma foto no seu Twitter lá do Wagner Moura comendo um acarajé, onde obviamente vai camarão, né? E daí o Eduardo Bolsonaro falou umas bobagens, escreveu umas bobagens. Ele falou assim: agora tem o MTST Raiz e o MTST Nutella. Ou será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome igual a exemplar Venezuela? Porra, Eduardo, você me faz cada coisa idiota, cara. Quanta bobagem você fala a respeito disso, cara. A respeito de uma mísera foto do Wagner Moura comendo uma quentinha de acarajé que foi doada ao evento por um restaurante, cara. Pessoal simpatizante à causa, né? E isso é uma coisa muito complicada. Isso demonstra realmente a opção que você implica sobre todo o pessoal pobre, sobre toda a população pobre e carente, né? Ou seja, na sua opinião, pobre não pode comer bem, nem que seja numa mísera situação à parte, né? Mesmo que seja numa rara ocasião, ele não pode comer bem, de forma alguma, né? Isso aí se estende, né? Dá-se a impressão de que se estende para todas as coisas, né? O pobre não pode fazer faculdade, o pobre não pode viajar, o pobre não pode comprar um carrinho um pouco melhor, o filho da empregada não pode estudar na mesma faculdade, né, que o filho da patroa. Ou seja, é uma coisa dessas, né? Então camarão nem pensar, né? Que absurdo isso aí. Onde já se viu pobre comendo camarão, né, cara? Isso aí nada mais é do que o reflexo da linha de política que você e seu pai e toda essa corja fazem em cima da população brasileira. Vocês estão preocupados com a população brasileira, com a população mais carente? Estão nada, cara. Prova disso é esse PEC, sabe? A PEC dos precatórios, a PEC do calote, onde foi elaborado esse novo Auxílio Brasil, mais do que eleitoreiro, tentando visar os votos de Lula, né, lá no Nordeste. Essa é a grande verdade. Ou seja, é um plano emergencial, né, um auxílio emergencial, um Auxílio Brasil, que visa simplesmente chegar, dar um auxílio maior, digamos assim, do que o Bolsa Família, né, o extinto Bolsa Família que vocês fizeram questão de acabar. E só que esse Auxílio Brasil não tem data para começar, não sabe quem vai atender, não sabe quanto vai pagar, mas sabe quando tem um término, né? Quando é o seu término. O seu término vai ser o final de 2022. Nada mais, nada menos do que uma ação puramente eleitoreira. Né? Então vamos ficar esperto com relação a isso, população, porque é uma coisa muito triste e muito notória que está acontecendo aí.
E outra situação bastante interessante que está acontecendo no Brasil agora foi a filiação do Moro ao Podemos, junto ao partido Podemos, né? E Moro veio com um discurso que promete livrar o país dos extremos, né? Como se não fosse ele, né, um dos percussores desse extremismo idiota, intolerante que nós estamos vivendo. Ele se deslumbrou com o poder e, do nada, esse Sérgio Moro vai lá e, através da Lava Jato, né, que foi amplamente mostrado as nuances através da Vaza Jato, nós vimos que ele foi um dos grandes percussores disso, né? E o incrível de tudo, o mais interessante de tudo isso aí é que o próprio empresariado acha, né? Tenta criar uma versão de terceira via, imputar para a população, para o eleitorado, uma terceira via, como se ele fosse uma terceira via, como se Moro fosse uma terceira via. Mas ele não é. Eu diria que seria uma segunda linha de um bolsonarismo. O que o empresariado quer, na realidade, é um Bolsonaro sem o Bolsonaro, né? Um bolsonarismo sem o Bolsonaro. Você disputar isso como se fosse uma verdade, né? Diante das pesquisas recentes que apontam Lula como o favorito nessa eleição, nessa corrida presidencial para 2022. E é então interessante mesmo que Moro participe dessa disputa, porque daí a gente acaba vendo, né, o gado se tornando marreco, né? Ou seja, aquela história de pessoas virando jacaré é mentira, a mutação genética vai ser gado virando marreco, né? E isso aí vai acabar dividindo o eleitorado do tal presidente Bolsonaro. O empresariado pensa que Moro pode tirar Bolsonaro já do segundo turno. Vale lembrar que se o Moro fosse juiz, continuasse juiz, ele podia tirar o Bolsonaro já no primeiro turno, né? Coisa que ele fez com o Lula. É uma coisa realmente que aconteceu e poderia vir a acontecer novamente. E é interessante mais ainda dessa terceira via, né? Porque nesse exato momento o Lula está na Europa, né? Conversando com as principais lideranças do continente, né? E o Sérgio Moro está fazendo o quê? Né? Sérgio Moro está fazendo exatamente o quê? Sérgio Moro está numa fonoaudióloga, aprendendo a falar. Eu queria ver um debate, né, realmente entre Moro e Lula, né? Bolsonaro eu nem sei se participa, porque Bolsonaro é covarde, Bolsonaro não vai participar de nenhum debate, pelo visto. Ele vai ficar se omitindo, como sempre, porque a história de uma outra facada vai ser meio impraticável, né? Mas nessa situação toda a gente começa a ver alguns cenários se despontando, né? Eu vejo da seguinte maneira, como uma disputa entre Lula e Bolsonaro, da Lula. Uma disputa entre Lula e Ciro também, da Lula. Uma disputa entre Lula e Moro é Lula. Uma disputa entre Bolsonaro e Ciro, da Lula, né? Bolsonaro e Moro, na minha concepção, também da Lula. E uma disputa entre Ciro e Moro, obviamente, vai dar Lula, né? Ou seja, é um cenário já mais do que previsto, né? Diante do caos, da desgraceira, da tragédia que está batendo no nosso país, né? Nós passamos por uma pandemia com mais de 610 mil óbitos, estamos passando por ela, continua morrendo muita gente, continua tendo uma infecção bastante grande, e mesmo assim Bolsonaro acha que a proposta do Fique em Casa foi um absurdo. Ou seja, parece que nós não temos ninguém para gerenciar esse país, parece que nós não temos ninguém para cuidar da situação de saúde pública, do investimento, de geração de renda, para manutenção do pobre, sabe, para manter uma vida digna, para gerar dignidade para aquelas pessoas que estão em estado de situação de calamidade. Nós estamos hoje com uma inflação galopante de 2 dígitos, entramos no mapa da fome novamente, e nós não vemos nenhuma atitude de Bolsonaro. Bolsonaro, nesse meio tempo, está aí, falando besteira, sabe, tentando um Auxílio Brasil para tentar nortear seus votos para a campanha de 2022, e a gente vê também um Bolsonaro além mar, sabe, o cara está lá em Dubai nesse momento falando besteira, falando bobagem, como sempre faz, ou seja, só criando intriga e falcatrua, né? E nesse cenário também a gente vê a conversa do Ciro, né? A gente estava falando sobre Ciro agora há pouco, nós temos Ciro Gomes também, né? E Ciro chegou e deu uma declaração esses dias aí à CNN falando que agora ele retoma a sua candidatura, mais fortalecido do que nunca. Caso vocês não lembrem, Ciro Gomes ficou meio que putinho ao saber que o PDT votou a favor da PEC, né? Do calote. E é uma coisa muito complicada. Ele chegou e falou, não me resta mais nada a não ser suspender a minha candidatura, tal, porque são coisas absurdas que a gente vê, são grandes desafios, e suspender minha candidatura parece ser o mais óbvio nesse momento. Só que, vamos ser lógico, aonde é que existia dúvida de que isso aí era puro fogo de palha, puro teatro, né, dessa sua candidatura, Ciro, né? Ninguém, nem eu, né? A partir do primeiro momento eu olhei e falei, nossa, que cena ridícula que você está fazendo. Né? E a gente vê que cada dia que passa não existe mais projeto de país, né, nessa proposta do Ciro, existe um projeto pessoal de poder.
né? Sabe aquela coisa da pessoa querer ser presidente a qualquer custo? Eu quero, eu quero, eu quero, parece uma criança birrenta, me lembra muito, né? As atitudes do Bolsonaro nesse ponto aí. E é o que está acontecendo, ou seja, a gente está vendo que o PDT realmente está meio sem lógica, sem direcionamento, né? E quando o direcionamento está tendo no PDT, está sendo para um direcionamento a lá Bolsonaro, né? Seguindo a mesma linha de raciocínio, ataques em cima de Dilma, em cima de Lula e tudo mais, falando um monte de besteira. E é uma coisa muito complicada a gente ver isso, né? Um cara que já foi ministro tal e tudo mais, tiver esse tipo de atitude vindo de você, Ciro. É muito complicado, é muito triste de ver. Deveria existir realmente sim uma frente ampla de esquerda, né, já que o PDT é um partido dito de esquerda. Deveria haver isso, né? Mas não, há uma dissidência, um quebra, um racha, esse tipo de coisa num momento tão gritante, tão trágico, tão desgraçado como esse que nós estamos vivendo no país, sabe? Então eu acho que nesse momento a gente tem realmente que fazer uma frente e ter uma postura maior. Eu não consigo entender, eu juro que eu não consigo entender qual é a sua linha de raciocínio, né? A não ser que seja ego, porque eu não tenho explicação, né? E se fosse por você, nós estaríamos nesse buraco. Se fosse pelo PDT, continuaríamos no buraco. A gente viu isso aí na PEC dos precatórios, né? Todo mundo abrindo mão e indo a favor disso, de 15 para 5 votos, ou seja, é um número bastante grande, né? É uma coisa muito complicada aí que a gente viu na PEC. A PEC foi uma clara demonstração de quantas anda o partido, sabe? E a gente vê esse teatro que é feito, é uma coisa muito triste, muito pobre, né? E ainda bem, né, que nós temos o Lula para questionar isso aí, né? Nós temos como representante o Lula, o representante de esquerda nós temos o Lula. Ah, mas é muito bom ter o Lula, ainda bem que temos o Lula. Ainda bem que temos o Lula mesmo, mas é uma coisa muito complicada a gente ter o Lula apenas, né? E é uma coisa que eu vou discutir hoje à noite, nós vamos conversar a respeito disso hoje à noite. Eu e o presidente do PT aqui de Suzano, Walter Somengali. Inclusive estou convidando todos vocês para que participem do nosso bate-papo, vai ser um bate-papo bastante interessante, bastante esclarecedor. Um bate-papo entre amigos, né? Não vai ser um questionário, não vai ter um script, não vai ter nada, vai ser apenas um bate-papo que nós vamos discutir a respeito do cenário nacional e também do cenário da nossa região, aqui do Alto Tietê de São Paulo. Tá? E convido todos vocês a estarem participando aí, será às 20 horas, tá? Nesse feriado aqui de Proclamação da República, dia 15 de novembro, tá bom? Eu aguardo todos vocês e novamente eu lanço meu convite para que se inscrevam no canal, deixe seu joinha, ative as notificações, que isso aí dá aquela fortalecida no nosso trabalho, tá bom? Eu aguardo todos vocês até às 20 horas com mais um bate-papo, dessa vez com o querido presidente do PT de Suzano, Walter Somengali. Tá bom, meu? Aguardo vocês e até lá. Um grande abraço.